Oi, tudo bem? Então, pra quem não sabe, eu faço parte de uma orquestra na minha igreja, a qual já fazem 9 anos. Ela fez 9 anos, na realidade ela completa em novembro, mas o nosso congresso ele foi adiado pra julho, então... E esse ano ele seria em novembro, eu acho, ou outubro, tá? Então assim, pra encurtar a história, eu vim contar a história da orquestra pra vocês. Eu já contei no culto do congresso do ano passado, mas eu queria deixar registrado aqui no YouTube tanto a história quanto a continuação dela, pra muitos que não acompanharam essa continuação, porque teve continuação esse ano. O ano ele não acabou, por mais que ficamos em pandemia, a história da orquestra ela não acaba, existem muitas coisas por trás disso e eu vim contar pra vocês. Então assim, eu vou passar umas fotos, tá, nesse vídeo. Vou contar a história da orquestra e esse vídeo é pra comemorar o aniversário da orquestra, o 9º ano, e também pra relembrar as pessoas que já passaram pela orquestra, que ficam no nosso coração, e o lugar de vocês, se você estiver assistindo e você já participou da Orquestra da Brava, a Orquestra Sinfonia de Louvor, o seu lugarzinho, ele tá guardado lá. Ninguém substituiu, sabe? A obra, ela continua, ela não pode parar, porque a obra é de Deus, mas o seu lugar tá guardado lá, ok? Então vamos lá pra história da orquestra, e é isso, gente. E se você tá na orquestra, continue na orquestra, ok? Então vamos lá. Muitos não conhecem a história da orquestra, só olham nós tocando finais de semana e não conhecem a história. Hoje vocês saberão um pouquinho da nossa trajetória. Tudo começou em 2011, quando iniciou as aulas de música, na época com o pastor Davi Antônio, que já sabia tocar. Enquanto tinham as aulas, começamos a tocar em 4 pessoas. O aumento dos alunos era nítido, todos queriam aprender. Logo trocou de pastor. E para nossa surpresa, o pastor Eugênio Davi também entrou na aula, incentivava cada vez mais, dizendo que era um projeto de Deus. Em novembro de 2012, inaugurou-se a orquestra, com muito esforço. A dedicação dos maestros eram admiráveis, cada um com seu gosto, porém sempre respeitando um ao outro, sendo o primeiro o maestro presbítero irmão Daniel, segundo David Mafra e o terceiro Guilherme. Foram pessoas que acreditaram que a orquestra teria um futuro, mesmo com dificuldades. Nesse meio tempo de inauguração e começo da orquestra, muitas vezes errávamos. Mas o amor pela obra de Deus era tão grande que estávamos focados. Muitas vezes nossos corações entristeceram, mas o amor e o apoio do nosso amigo Espírito Santo nos fizeram prosseguir, lembrando sempre que a obra era dele. Esse ano só dava um hino. E todos já sabem qual é. Aleluia. Aonde não sabíamos tocar direito, mas quando tocávamos, a glória descia. Em 2013, a liderança permaneceu a mesma. Conquistamos nosso dia de culto. Esse ano foi marcado pelos reciclados, onde todos os músicos se esforçaram para adquirirmos algumas coisas para a orquestra. Porém, 2 pessoas entre todas se destacaram, a Maria e a Raíssa, indo de casa em casa por todo o bairro. E esse ano também foi marcado por inúmeras campanhas de oração, abaixo de chuva, montes e em prol de toda a igreja. E um dos marcos foi a dupla Jackson e Thalita no congresso. Sim, tivemos Jackson e Thalita no nosso 2º congresso. E que congresso! Gincanas, retiros... Nesse ano, muitos músicos deram frutos, repassando o que aprenderam e assim formando mais músicos. Em 2014, David assumiu como primeiro maestro, Guilherme como segundo, Felipe como terceiro e Jeff como quarto. Esse ano foi marcado por campanhas, retiros. Em 2015, Guilherme assumiu como primeiro maestro e Jeff como segundo. Em 2016, Jeff assumiu como primeiro e o presbítero Joselito como segundo. Foi o ano das festas surpresa para todos os integrantes da orquestra, com direito a presente para cada um. E esses vídeos tem aqui no canal, tá, gente? De cada surpresa. E assim, a liderança permaneceu até 2019. Muitas pessoas entraram e saíram, mas a obra de Deus não parou. Em 2018, João e Mateus começaram a reger. Vários ensaios de naipes. Em 2019, tivemos a viagem missionária, que foi um marco em nossa vida espiritual. Também tivemos o workshop para as bases. Nesses anos todos tivemos ajudas financeiras, por isso precisamos mencionar aqui os nomes: Douglas, Tony, Júnior, Nathan,
Daniel, David, Jefferson, Sonara e Raíssa, que quebrou até o porquinho dela para ajudar nas despesas do congresso. Tivemos em cada ano uma linda decoração, tudo isso idealizada pelo Joselito, Sonara, Raíssa, Rosuel, com a ajuda do pessoal da orquestra. Conseguimos sempre deixar tudo muito lindo. Uma das pessoas que se destacou foi o Lucas, que nos ajudou tocando conosco no começo. Na época, era líder do Azaf. Trazia a caixinha de um lado para o outro, fora um empenho em unir o Azaf à orquestra. Deus atrapalhando, nosso regente atrapalhando o nosso vídeo, gente. Olha isso. A única palavra que podemos ter é gratidão a Deus por todos esses anos, por cada um. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 4 ao 9. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são os dois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crescestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora eu vou ler um textinho que eu fiz, um resumo de tudo. Eu colhi um depoimento de cada pessoa que já participou da orquestra ou que tá participando ainda. Eu fui em cada um e perguntei o que define a orquestra? O que a orquestra representa pra você, ou já representou? Ou o que te lembra a orquestra, qual é a palavra-chave? Enfim, alguma história que teve, o que você lembra da orquestra? Falando de orquestra, sinfonia de louvor, o que te vem à mente? E agora eu vou ler um texto pra vocês que foi montado a partir desses depoimentos. Bom, o que tem nos marcado nesses anos de orquestra é a união. Sempre foi um exemplo do corpo de Cristo. Paulo até escreveria uma epístola ao nosso respeito. Um único grupo que consegue reunir todas as idades e mesmo assim continuar unidos em um só propósito. Um grupo que nos ensinou a fazer o que mais amamos, adorar a Deus e tocar. Um lugar onde fizemos amigos. Muitos saíram, outros entraram, mas a amizade ficará para sempre. Nossos retiros, gincanas, festas surpresas, confraternizações em geral, que nos uniu cada vez mais. Um grupo cheio de histórias, marcado por lutas, sacrifícios e determinações. Em meio a tantas dificuldades e zombarias, mas afinal, que família não tem selos altos e baixos? Sim, família, segunda casa é o que a Sinfonia de Louvor representa. Um grupo ao qual todos deram sangue por esta causa, onde muitos tiveram e têm até hoje um contato especial com Deus, marcado pelos montes, campanhas. Houve batismos, profecias que se cumpriram em nosso meio. Consideramos a nossa orquestra um milagre de Deus, um projeto que só permanece até hoje porque Deus esteve conosco. Por isso, antes de aprendermos, sempre sentimos admiração em ver cada um dedilhar seus instrumentos. Sentíamos algo bom e uma vontade imensa de chorar. Agora que fizemos parte, parece que saímos transbordando. Evoluímos muito, musicalmente e espiritualmente, mas sentir o que sentimos quando estamos tocando, quando o coração acelera e as lágrimas rolam, não dá para explicar. Outra experiência que tivemos foi a viagem missionária, onde Deus nos renovou. Foi algo inexplicável, onde vimos que somos privilegiados. Temos bons instrumentos, uma estante linda, cadeiras confortáveis. Temos a certeza que Deus nos levou a Tigrinho para nos mostrar o valor de tudo. Alguns músicos até doaram instrumentos para lá. Seria impossível enterrar nossos talentos. Mesmo cansados, mesmo às vezes desanimados, sabemos exatamente para quem estamos fazendo. E isso não nos deixou parar até hoje. Um grupo organizado em todos os aspectos e usado por Deus para nos moldar. Lembrando de tudo isso, não tem como parar. Deus tem cuidado de cada um até hoje, da nossa orquestra. Em cada detalhe, seja na doação de instrumento ou em um desejo do nosso coração. Por menor que seja, tivemos muitas festas surpresas, a qual nos sentimos importantes. Ganhamos presente, mas presente mesmo é estar com vocês, é sorrir a cada ensaio, é até mesmo esquecer um sustenido ou um bemol, ou chorar por um integrante do grupo. A alegria mesmo é estar com vocês, pessoas tão diferentes, mas tão iguais, com o único propósito de fazer o melhor para Deus. A alegria é olhar para o nosso instrumento e saber que Deus nos confiou este dom.
é saber que Ele está só aguardando para nos ouvir tocar. Ensaiaremos bastante, porque logo logo estaremos tocando lá para Ele, bem de pertinho, aonde não vai haver imperfeições. A orquestra é isso, uma mistura de tudo, aonde Deus insiste em nós. Persistência, aprendizado, amor, projeto de Deus, crescimento, começo de ministério, oportunidade, amizade, família. Todas essas palavras definem a Orquestra Sinfonia de Louvor. E o que Deus colocou no meu coração no dia do congresso foi agradecer todas as pessoas que já passaram pela orquestra, que tiveram cargos, enfim, todas elas. E elas ganharam uma lembrancinha assim, ganharam uma caneca com as fotos, com chocolate dentro, foi tudo feito com muito amor e carinho. Mas Deus também ministrou ao meu coração de agradecer aos pais, agradecer aos maridos, às mulheres, enfim. Porque não é fácil tu abrir mão do teu tempo com a sua família pra estar lá ensaiando. Às vezes tem 2 ensaios por semana, às vezes tem, sabe? Tem que estar cedo porque o culto começa cedo e a orquestra, digamos, abre no congresso, ou porque tem que tocar de harpa, tem que ir cedo pra afinar instrumento. Não é fácil. E a família toda, por mais que tenha o músico, a família toda, ela tem que entrar na vibe do músico, porque o músico tem que estar cedo, tem que afinar, tem que isso, tem aquilo. Quando vai sair pra fora, pra tocar fora, tem que ir na igreja pegar instrumento, desmontar, tem até uma piadinha que o baterista sofre pra fazer isso, né, pra tocar fora. Mas então, é isso, sabe, agradecer pelas pessoas não terem desistido e agradecer também por Deus ter nos sustentado, sabe, e pedir realmente pra Deus que as pessoas que saíram, elas possam voltar, porque elas fazem parte dessa história linda. E aqui, continuou aqui a história, né? Em 2019, no final do ano, Deus chamou o Jefferson para a obra. Então assumiu o Rosuel e o Joselito, e o Mateus continuou como regente. Em 2020, que a história não termina, tivemos retiro, que foi no começo do ano antes da pandemia. Foi incrível, em Luiz Alves. Teve confraternizações, teve orações nas casas, palestra com o Evandro, e assim a obra de Deus continuou. Entraram novos componentes, outros estão mudando de instrumento e os naipes só aumentando. Adquirimos muita coisa, cadernos novos, jogos de baqueta, microfone pro clarinete e soprano, reformamos a salinha, foi pintado, tudo organizado. Desde o começo do ano teve o músico do mês. Isso foi incrível, gente. Eles preparam um presente pro músico que se destaca. Isso é uma coisa que, tipo, uou, chamou a atenção muito, 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 muito. Eu achei muito legal isso. E a orquestra tem sido abençoada por Deus cada dia com mais e mais pessoas. Também tivemos a festa surpresa dos líderes e regente, e teve aquele churrasco, só quem foi sabe, aquele churrasco, aquele café da tarde foi incrível. O pessoal também se reúne pra limpar a salinha, então eu acho que a Vanessa, o Mateuzinho, mais alguém, não sei se teve mais alguém, mas enfim. E em meio à pandemia, a gente teve que parar os cultos, teve que parar os ensaios, mas eu percebi que quando a orquestra voltou com os ensaios, claro, com máscara, tudo certinho, né, voltou com um pensamento diferente, dando mais valor, a gente consegue pegar uma música mais fácil. Eu acho que os ensaios têm sido produtivos e Deus, ele não tirou a mão dele sobre a orquestra, sabe? Ele só tá colocando mais e mais desejo na gente. Então a oração continuou, por mais que cada um na sua casa, a oração continuou. Teve muita coisa mesmo que a gente não podia fazer, né? Muita coisa, mas no começo do ano teve bastante coisa. E a obra de Deus, ela é assim, ela não para, ela só vai pra frente. Então, ó, a gente lutou, a gente orou uns pelos outros e Deus nos sustentou. Então, o que eu tenho pra te dizer é, se você parou na caminhada ou se você tem o dom, não desista dele, sabe? Se Deus, ele teve a preocupação de te dar esse dom, é porque ele quer que você use. Ele não quer que você enterre. E assim, ó, várias vezes eu pensei, meu, como eu queria trocar de igreja. Várias vezes veio esse pensamento. E veio uma pergunta esses dias na minha cabeça: Samara, se tu trocasse de igreja nessa outra igreja, você poderia usar o dom que Deus te deu? Poderia? Se não poderia, então não é o teu lugar. Você tem que usar. Se Deus te deu, uma hora ele vai cobrar o que ele te deu. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não se esqueça quando você pediu esse dom. Quando você olhava e achava lindo e você pediu. Se você pediu, você tem que cuidar do seu dom. Então é isso, a Sinfonia de Louvor está de portas abertas pra você. E eu tô muito feliz de fazer parte dessa orquestra. Está cada vez melhor, assim. É como eu disse, um plantou, outro
regou, e um planta e outro rega, e um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor e não tem discussão. Então é isso, eu queria agradecer a todos os maestros, toda a liderança que passou pela orquestra. Eu tô desde o primeiro ano, então eu posso falar sobre isso. Tem sido uma bênção e eu tenho sentido que a orquestra, ela vai continuar sendo bênção porque é projeto de Deus, né? E projeto de Deus, meu amor, pode o inferno se levantar, não tem como, tá bom? Então isso é só pra vocês conhecerem mais a nossa orquestra e verem as nossas fotinhos e tal, e ficar marcado aqui a nossa história, tá bom? Então até 2020, Deus nos sustentou. Um super beijo e hashtag Feliz 9 anos, Sinfonia de Louvor! Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!